E... Isso aí. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos, quem já estiver dentro. Galera, qualquer coisa vai me avisando nos comentários se o som tá bom, se dá pra ouvir bem. Tá rolando aula agora, a turma das 19h30 tá rolando. Também tem uma criançada correndo aqui, brincando. Então, é live, né, galera? Programa ao vivo é assim, hein? Pode rolar qualquer coisa, pode ser que exploda alguma coisa aí, tá tudo certo. Esperar mais um pouquinho a galera entrar. Dois minutinhos. Esperar até 34. Hoje aqui tá rolando aula. A galera tava xingando até agora há pouco porque o workout hoje tem 60 burpees. Burp target, né? Então a galera tava aqui agora há pouco, passou aqui me lembrando. Maria, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live é do 0800 do Físio, é uma edição especial de ombro, fechou? A gente vai começar primeiro contextualizando, tô falando um pouquinho, eu vou trazer aqui 3 pontos que vão te ajudar a treinar com dor e ao que fazer, né, em relação ao teu ombro. E no final a gente vai abrir para você poder fazer pergunta, poder tirar suas dúvidas em relação aos seus treinos e às suas dores de ombro, fechou? Então, qualquer coisa já vai mandando as tuas dúvidas aqui no chat que eu vou responder todas no final, certo? E assim, ó, vamos lá. Você, treinador de CrossFit, você, coach, já escutou do teu aluno, ele falando assim pra ti, pô, coach, eu tô com uma dor no meu ombro, cara, eu acho que eu vou ter que dar uma parada. Ou pior, né? Ele tava com dor no ombro, aí ele foi no médico, e o médico falou pra ele assim, ó, cara, tu não pode mais fazer CrossFit. Não pode botar o braço pra cima da cabeça. E tu, aluno, já escutou isso também? Cara, infelizmente isso é muito, muito comum. E é uma queixa que, na verdade, ela não é bem assim que deve acontecer. Você não precisa parar de treinar para resolver o teu problema. Ou, treinador, você não precisa perder o teu aluno para outra modalidade, por exemplo, só porque ele tá com dor no ombro. Então essa live é para tirar essas tuas dúvidas, para te orientar em relação a isso, para o que você pode ou não fazer em relação a isso. Fechou? Então, para você que não me conhece, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta e treinador de CrossFit de nível 2. E aqui no Pergunte ao Físio, eu ensino treinadores a como eles podem reduzir a chance de lesão dos alunos deles em até 50%. E se sentir muito mais confiante, tá? Se sentir muito mais confiante, se sentir muito mais preparado para atender um aluno que está tendo dor e sem precisar se tornar um fisioterapeuta para isso. Você não precisa ser um especialista em dor para poder atender alguém que está sentindo dor. Quando você consegue atender os teus alunos, porque assim, ó, dar aula para quem está bem é fácil. De verdade, é fácil mesmo tu pegar um aluno que nunca tem dor, um cara que está sempre bem, está sempre inteiro. É muito fácil tu atender esse cara. O desafio do treinador mesmo é conseguir pegar um aluno que tá com dor e manter ele ativo. E isso não é só uma questão não é só um benefício pro aluno, é um benefício pro treinador também. Porque, querendo ou não, a gente vive de mensalidade. E se o teu aluno resolve te trocar por outra modalidade, é uma mensalidade que você perde. E o teu aluno também perde a oportunidade de experimentar essa maravilha que é o CrossFit, certo? Então assim, ó, quem nunca, cara, chegou um dia na aula, né, chegou pra treinar, chegou pra dar a tua aula, o treinador chegou pra dar a tua aula, pô, era uma aula de pull-up, tu preparou aquela aula com tanto carinho, queria, pô, fazer aquele dia o teu aluno, cara, essa é a pior, tu prepara a aula, tu se dedica, porque tu fala assim, ó, hoje eu vou fazer o fulano fazer o primeiro pull-up dele.
E aí tu chega na aula, porra, todo animado, e o teu aluno fala assim, cara, eu vou ter que trancar, cara, o meu ombro tá ruim e eu não sei o que fazer, cara. O médico falou pra mim que eu tô com uma síndrome de impacto, sei lá o que é isso. E aí ele começa a falar um monte de coisa que o médico falou, e aí tu, treinador, não entende bulhufas do que ele tá falando. O cara falou síndrome do impacto, what the fuck impacto, meu irmão? O cara falou, começou a falar tendinite de supraespinhoso, começou a falar que tinha que evitar movimento acima da cabeça, que ele tem um acrômio ganchoso e que tudo isso interfere diretamente na dor dele e é por isso que ele tem que parar. Cara, o cara falou tanta coisa pro teu aluno acreditou, pô. E aí você, treinador, que não tem base, que não tem entendimento, acaba ficando à mercê disso. Você não consegue argumentar com o cara, você não consegue argumentar com o teu aluno que você precisa, que ele precisa, na verdade, ajustar algumas coisas, né? Então, é importante que você compreenda os princípios, que você compreenda o que o teu aluno está tendo, o que ele está passando, para você poder dar segurança para ele. Porque se você sabe, a hora que o aluno chega para ti e fala que ele está com dor no ombro, que ele te fala um pouquinho da dor dele, e aí o médico mandou ele parar de treinar, pô, o teu aluno não quer parar de treinar. Se você é aluno e está assistindo essa live, comenta aqui embaixo se você já passou por isso. Cara, tu não quer parar de treinar, porque, pô, é legal, cara. A grande maioria das pessoas é a primeira vez que encontra uma modalidade que realmente consegue treinar todos os dias. E aí o médico vem dar esse banho de água fria e ele chega para falar com o treinador, que é o cara responsável pela saúde dele, e aí você, treinador, não entende o que ele está passando, não consegue compreender sobre dor, não consegue entender o que é aquilo, e aí tu faz uma adaptação muito genérica, porque o cara tá com dor para fazer pull-up, por exemplo, e aí toda vez tu adapta para remada na argola. Cara, me disse isso, dá vontade de treinar. Toda vez que o cara olha no aplicativo, é pull-up, tu adapta para remada na argola. É chest to bar, tu adapta para remada na argola. É bar muscle up, tu adapta para remada na argola. Pô, é toda vez a remada na argola, porque tu não compreende, tu tem medo, tu se sente tapando, apagando fogo toda hora, porque daí é um aluno falando um negócio aqui, outro negócio falando ali, e aí tu tá o tempo todo correndo, tu não sabe o que fazer, tu adapta pro mais simples que tu sabe, porque tu não tem base, prepare. Então nessa live aqui eu vou te dar o norte para você poder compreender um pouquinho melhor. Isso aqui, cara, essa questão de conseguir passar segurança pro teu aluno é algo realmente recorrente, né, dentro do boxe. Você não precisa ter o nome, ter a credencial, vamos botar assim, de fisioterapeuta para poder entender sobre movimento, né? Você, profissional de educação física, assim como eu, fala sobre movimento. Você dá aula de CrossFit, que é um treinamento funcional e alta intensidade. Você compreende isso. Então, cara, você aprende sobre movimento, você precisa aprender sobre o corpo humano. Se você sabe sobre o corpo humano, você precisa saber entender o que acontece, em alguns casos, para poder orientar. Vê se não é uma queixa comum no teu box. Até se tiver aluno que passa por isso, manda aí uma mensagem. Teu aluno, ele chegou, ou se você conhece alguém, né, que passou por isso. Teu aluno chega, ele vem meio a contragosto para fazer uma aula experimental. Tá? Ele chega meio a contragosto porque o primo, o amigo insistiu, às vezes o filho, um outro familiar insistiu assim num nível absurdo. E eu vou te falar, isso tá acontecendo comigo agora, porque depois de 4 anos eu consegui convencer a minha mãe, que tem 67 anos e achava que o CrossFit era uma loucura. E aí, porque ela já viu a gente competindo, já viu a gente, né, treinando. E ela falou, tá maluco, isso aí não é pra mim, isso é uma coisa de maluco. E aí o cara acredita que aquilo ali não é pra ele. Porque na cabeça dele, ele vai ter que chegar e aí ele vai ter que fazer o que todo mundo tá fazendo. E aí ele já sabe que ele tem problema na lombar, ele já sabe que ele tem problema no joelho. E aí ele já vem te falando assim, ó, não, porque eu tenho 2 hernias de disco, eu tenho um bico de papagaio, eu tenho uma condropatia nível 3. E aí tu, treinador, nessa hora, quando acontece isso comigo, o fato de eu saber o que ele está me falando, então ele chegar pra mim e falar assim, ó, eu tenho 2 hérnias de disco, L3, L4 e L4, L5. A hora que ele me fala isso, eu já sei o que está acontecendo. E aí eu consigo falar pra ele assim, ó, cara, que bom que você me falou isso.
é muito importante quando você me conta isso, porque eu vou poder ajustar o teu treino exatamente para que tu consiga treinar sem sentir a tua hernia. E isso, cara, é esse acolhimento, esse entendimento, essa conexão que tu consegue gerar e mostrar pro cara que, cara, você entende o que ele tá passando, você sabe o que ele tem e você vai conseguir conduzir ele dentro de uma sessão de treino para que ele comece e termine bem. E o teu aluno, ele tem medo, cara. Ele tem medo porque assim, ó, vamos ser bem sinceros. Quantos profissionais hoje você botaria a mão, botaria na mão dele a tua mãe para poder treinar? De verdade mesmo. Pensa assim, ó, cara, minha mãe, cara, que normalmente é o nosso bem mais valioso, né, cara? Pra quem, né, infelizmente ainda tem, mas, cara, pra mim é fundamental, minha mãe é tudo, cara. E quantos profissionais hoje, colegas teus mesmo, profissionais de educação física, treinadores, tu para e pensa, quantos tu botaria a tua mãe pra esse teu treinador treinar? Cara, são poucos, cara, porque o profissional hoje, ele não tá preparado para atender qualquer público, ele tá preparado para atender o cara jovem, 20, 30, 40 anos, que é bem, é saudável. Só que, cara, esse não é a grande população. Então, quando minha mãe chega para treinar, quando esse meu aluno chega para treinar, eu consegui abraçar ele, consegui mostrar para ele que eu realmente entendo o que eu estou fazendo, eu consigo mostrar para ele que eu entendo o que ele está passando, e eu consigo mostrar para ele, por A mais B, por argumentos lógicos, que ele tem como se movimentar. Todo mundo sabe, todos os teus alunos sabem que eles precisam se movimentar. Toda pessoa que entra no teu box sabe que ela precisa se movimentar. Mas ele tem medo. Ele tem medo porque, cara, vamos lá. O profissional hoje, o profissional de educação física, ele é desvalorizado desde a educação, desde o ensino fundamental. O profissional do colégio, o professor de educação física no colégio é o quarteto fantástico, né? Então, ou é futebol, ou é vôlei, ou é basquete, ou é handebol. Então, o quarteto fantástico da educação física. Isso quando o cara não dá bola de futebol para os meninos, separa a quadra no meio, bola de futebol para os meninos, bola de vôlei para as meninas. E de separar a quadra e deixa uma hora as crianças se divertirem. E aí tu tá falando para mim que um profissional desse é o que fica na cabeça desde o cara que vai crescendo. Então tu começa a ver, esse profissional é o cara que dá a bola pra mim e não cuida de mim, não me ensina nada. Aí, primeira experiência normalmente que tu tem com o esporte é a musculação. Aí tu chega na sala de musculação, tu tem o passador de treino e o anilheiro. O passador de treino é o que fica na maquininha lá te dando aquele treino mequetrefe que todo mundo é o mesmo, entendeu? E tu tem o anilheiro, que é o estagiário que sai correndo pra guardar a anilha toda hora que os caras deixam jogado. Aí, cara, olha a relação que tu tem, olha a imagem que tu vai criando no profissional de educação física. Então, cara, a população em geral não tem confiança no profissional. E aí, quando o outro profissional, um fisioterapeuta, um médico, fala pra ele que ele tem que parar, e tu não consegue contra-argumentar isso, tu não consegue se posicionar em relação a isso, saber o que ele tá passando, como eu disse, tu vai perder teu aluno, cara. Vai perder teu aluno. E você, aluno, se você não confia no teu treinador, manda essa live pra ele, porque ele precisa estar aqui pra ouvir isso. O teu treinador, ele precisa te passar confiança, ele precisa saber como te guiar, certo? Então, dando sequência na nossa live, o que tu precisa, né? O que tu precisa fazer para poder guiar o teu aluno que está com dor no ombro? Ou melhor, o que você, aluno, atleta, praticante, precisa fazer para poder treinar com dor no ombro, tá? São 3 pontos fundamentais que é o que guia aqui no box, aqui na 047, que é o box onde eu sou head, é o que eu ensino para os estagiários aqui, é como eu guio os nossos alunos aqui, porque primeiro ponto, é importante você entender treinador e você aluno também, atleta e praticante. A lesão, ela vai acontecer em algum momento. Ponto. Tá? Ponto. É igual acidente de carro, tu pode evitar ao máximo. Uma hora, cara, vai chegar. Entendeu? É igual o box jump, cara. Existem 2 atletas, os que não caíram e os que vão cair. Então, cara, faz parte. Porque a lesão é inerente ao esporte. Então, você estar se movimentando é um risco de lesão. Né? Aumenta o risco de lesão. Pronto. Tá tudo bem. Acontecer uma lesão faz parte. Agora, como você, treinador, vai guiar o teu aluno
como você, aluno, vai ser guiado em relação a isso, é o que diferencia se você vai conseguir se manter ativo durante esse teu período ou não. Então vamos lá, o primeiro ponto aqui que a gente precisa desmistificar: não existe a menor possibilidade de repouso ser uma boa estratégia para tratamento de dor no ombro. Não existe. O problema acontece que parece que sim, parece que se eu machuquei, então eu tô com dor, a melhor maneira é eu parar de treinar. E até tem um raciocínio lógico aí, tá? Não tá totalmente errado. Só que o raciocínio que tu precisa entender é o seguinte: o teu corpo usa como a lei do uso e desuso, né? Então tudo que você não usa, você perde. Então imagina só, tu tá com uma dor no ombro, tá? Tá com uma dor no ombro e você resolve parar de treinar. E você, treinador, falou pro teu aluno: não pendura mais, vamos trocar aqui, vamos fazer uma argolinha, ou até mesmo botou o cara na bike. O problema disso é que, cara, beleza, vai melhorar a dor, porque ele não está mais fazendo o exercício, fazendo o movimento que estava estimulando aquela dor, beleza? Só que tudo que você não usa, você perde. Então, se você fez o repouso, você não usa, você perde. Aquela massa muscular que você tinha, aquela estrutura de ombro, aquela pequenita lesão que você começou a ter, aquela sensação de dor que você começou a ter, o músculo vai perdendo capacidade. Então você tinha um músculo que tinha uma força 10, e aí você ficou uma semana, a força caiu um pouquinho, a dor ainda tá ali, então você para mais uma semana, e agora já a força já fica uns 6. Seu corpo, tudo que você não usa, ele perde. Então, você precisa se manter treinando para ter a manutenção da força que você tinha. Pelo menos o mínimo viável para essa dor para quando você melhorar, você não perder o que você já teve. Porque senão isso acontece. O teu aluno regride muito. E aí quando ele volta tentando fazer o que ele tentava fazer antes, e aí a dor volta de novo. Então, você precisa primeiro continuar treinando, se manter ativo. E agora a gente entra também no segundo ponto, onde você precisa compreender a tua dor. Quando que a dor que você está sentindo é uma dor ruim, e quando a dor que você está sentindo é uma dor que, isso aqui eu posso sentir, tá? Então, o treinador, ele precisa ter essa clareza para conseguir diferenciar para o aluno. O aluno não precisa saber disso. O teu treinador precisa saber disso. Lógico, você que segue o Pergunte Já Fiz já sabe, já fiz alguns posts falando sobre isso. Tem um post, inclusive, no feed falando sobre como você quantifica a sua dor. Então, se eu falar aqui, eu vou estar chovendo no molhado. Então, pode procurar lá no feed e compartilhar com o teu treinador. Mas você precisa saber quantificar a tua dor. Você precisa saber quanto que está doendo. Porque a dor é uma experiência. O teu aluno sente a dor. E tu não pode pensar que a dor é da cabeça dele. Porque algumas coisas vão doer e outras não. Ou vai me dizer que nunca teve um aluno teu que sentia dor para fazer pull-up, mas o HSP não. O cara sentia dor para fazer snatch, mas para fazer pull-up não. Porque são mecânicas diferentes de lesão. Então acontece isso. Então você precisa compreender como graduar essa dor do teu aluno, para conseguir falar para ele se está doendo ou não. E o quanto dói. Tá? E aí você consegue dar um parâmetro para ele, para saber, tipo assim, isso aqui eu posso aceitar, isso aqui eu não posso. E terceiro ponto, você precisa progredir esse aluno de uma maneira eficiente. Então, como eu falei no começo da live, o cara tá com dor no ombro, aí você adapta para remar na argola toda a vida. É chato, cara. É chato, porque quando o aluno ele se machuca, ele desmotiva. Ele fica desmotivado. É normal, cara. Se você é treinador ou você é atleta, praticante, quiser contar a sua experiência aqui nos comentários, cara, é muito frustrante, cara. Porque normalmente quem se machuca é o cara que tá começando a evoluir. E aí ele começa a ver, o CrossFit tem disso, ele começa a dar pequenas vitórias pro cara. Aí o cara bate um PR, o cara começa a conseguir fazer o primeiro pull-up, de repente o cara, tira o primeiro muscle-up, ele sente que ele tá evoluindo, ele sente que toda a dedicação de alimentação, treino tá evoluindo. E aí, quando o cara vai tentar progredir ainda mais, ele sente que ele está evoluindo, ele começa a sentir uma dor, cara, tudo vai por água abaixo. Então, para você continuar mantendo esse cara engajado na tua aula,
tu tem que ser muito criativo nas suas adaptações. Então, se tu vai fazer um dia remada na argola, outro dia tu vai fazer uma remada na barra baixa, outro dia tu vai fazer... Sabe, tu tem que ser criativo, tu tem que ter uma gama ampla de adaptações para poder estimular esse aluno em várias maneiras e conseguir progredir, conseguir lidar com ele enquanto ele ele resolve essa dor dele, sabe? Então, assim, se você segue esses 3 pontos, é natural, tá? É natural que o corpo resolva a lesão e você simplesmente só não pode atrapalhar. Você, treinador, tem que ter isso muito claro na tua cabeça. Na grande maioria esmagadora dos casos, o corpo do teu aluno vai resolver a lesão sozinho. Tá? Sozinho, tu não vai precisar fazer nada. Tu não precisa ser fisioterapeuta, não precisa ser um gênio, tá? Não precisa de nada. Tu só não pode atrapalhar o corpo dele, tá? Então, assim, seguindo esses 3 passos. Primeiro, estimula o teu aluno a se manter treinando. Segundo, compreende, entende e orienta sobre a lesão e sobre a dor. Você precisa saber o que ele está tendo, então você precisa conhecer a lesão dele e você precisa saber sobre a dor dele. E o terceiro ponto, crie uma adaptação, crie uma sequência de adaptação para que esse cara possa se manter sempre evoluindo, se manter sempre em constante evolução, né? Para ter aquela sensação que ele tinha antes. Porque agora ele está treinando só para qualidade de vida. Ele está treinando realmente para resolver o problema dele, não perder os resultados que ele teve e continuar ativo. Então, o teu papel é encontrar esse caminho para ele. Imagina que se teu aluno chegasse hoje com uma dor no ombro, tu ia criar adaptações para ele. Então, o teu aluno que já está contigo e se lesiona, tu também precisa fazer isso. E tudo isso que eu estou falando para ti, treinador, eu ensino dentro do método PAF para treinadores, tá? E se você gosta, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, todas as quintas-feiras, essa quinta já vai ter, todas as quintas-feiras às 2h30, tá? Eu faço uma live no Zoom não, né? No Meet, mas é tudo igual, é tudo a mesma coisa, tá? Mas é uma plataforma fechada essas daí. Faço uma live fechada, onde eu ensino os treinadores exatamente essas questões, para que você compreenda a lesão do teu aluno, reviso questões de anatomia, reviso questões de lesão mesmo, ensino sobre dor, tudo isso para que você se sinta mais preparado, não se sinta perdido, consiga argumentar de frente a frente com o médico. Ou quando o teu aluno chega para ti e fala o argumento do médico, então sabe que aquele argumento não tem base nenhuma mais. Só que tu vai falar com o cara, tu vai falar o quê, pô? Tu não sabe, entendeu? Então eu ensino os treinadores a estar preparados para poder atender o aluno, para poder conversar com o médico, para poder trocar uma ideia com o fisioterapeuta. Porque o médico, o fisioterapeuta e o profissional de educação física são profissionais que estão para cuidar da saúde do aluno. Na verdade, o médico não. O médico é profissional da doença. Mas o fisioterapeuta, o profissional da física são profissionais da saúde. Então é importante que a gente consiga conversar e criar uma equipe para poder atender esse aluno. Porque está todo mundo querendo o mesmo objetivo, o bem e a segurança do aluno. Então o profissional tem que estar preparado, o profissional da física, o fisioterapeuta, cada um tem o seu momento, certo? Então, galerinha, agora fica aberto as questões, se você tiver alguma dúvida, o link para a inscrição da liga tá nos stories, tá? Tá nos stories e tá no link da bio. Então depois da live pode entrar lá e assiste e clica lá para fazer a sua inscrição, fechou? É só responder o formulário, já tá inscrito, você vai receber, vai ter acesso ao grupo, né, que a gente tem, onde eu mando o link para vocês, fechou? Então, galera, hoje agora tá aberta a dúvidas, então quem quiser mandar uma dúvida, já me manda ali embaixo, a equipe já selecionou algumas aqui pra mim, então vamos lá. Bandagens, se ajuda ou não, que pode ser melhor do que isso, tá? Então olha só, as bandagens, vamos levar em consideração que você tem algumas possibilidades. Deixa eu ver se tá aqui perto. Ah não, tá lá longe. Tu tem esparadrapo, esparadrapo é a melhor bandagem, tu vai fazer uma bandagem rígida, tá? Bandagem funciona, é barato, tu gasta, sei lá, hoje deve estar uns 30 pila, aquele rolo grande. Cara, esparadrapo é top, tá? Top, estabiliza. Se o teu objetivo com uma bandagem é estabilização articular, esparadrapo é o melhor custo-benefício, de longe, tá? Agora, se você tá falando pra mim sobre aquelas kinesiotapes, só é bonito mesmo, tá? Só é bonito.
Mentira, não vou falar isso pra ti. Para gestantes, existem alguns resultados legais. Eu não leio tanto sobre isso, então não tenho tanta confirmação nesse argumento, mas eu já li alguma questão que para a sustentação da barriga, as kinesiotapes usadas de baixo para cima, elas auxiliam na sensação da mãe de peso da barriga. Mas fora isso, cara, para lesões musculoesqueléticas, o custo é alto, tá? Então, tu vai comprar uma kinesiotape boa, tu vai gastar uma grana considerável. O resultado é baixo e às vezes muito semelhante ao resultado de placebo. Então, o resultado de coisas... Por exemplo, tem um estudo que é muito bacana, que os caras botam num grupo a kinesiotape, no outro grupo eles botam durex. Não era bem durex, mas é uma fita assim. E os dois grupos têm um resultado muito semelhante em relação à dor e melhora da função. Ou seja, o que se acredita hoje é que as bandagens elásticas, assim, elas dão uma sensação de melhora porque ela ativa alguns receptores mecânicos tal, e dá uma sensação assim como as joelheiras também. A joelheira não tem uma explicação científica clara porque a joelheira é melhoradora, ela só melhora. Então a teoria é que a compressão da joelheira, assim como a bandagem, ativa alguns mecanorreceptores e causa uma sensação de estar mais estável, e o teu cérebro entende aquilo como uma coisa melhor e tal, e acaba reduzindo a dor. Então assim, custo-benefício da kinesiotape não vale a pena. Não vale a pena, eu não indico. Ela só é maneira, às vezes tu bota bonitinha, várias cores e tal, aí fica estiloso, mas é só por isso mesmo, tá? Você só tá gastando dinheiro com coisa que não dá tanto resultado. O que por exemplo, assim, melhor que uma kinesiotape? Vamos lá, falando sobre melhora por exemplo, dor na panturrilha, né? Ou pro entorse de tornozelo, torceu o tornozelo, vai botar a kinesiotape. Isso é muito comum, faz a kinesiotape no tornozelo, trançadinha assim, né? Pra poder estabilizar. Cara, uma bandagem rígida com esparadrapo custa 10 vezes menos, entendeu? E o resultado é tão bom quanto, se não melhor, porque ela é muito mais estável, tá? Então, só não fica tão estilosa, claro. Então, assim, troca por bandagem rígida, compra esparadrapo, é mais barato. Vamos lá, segunda pergunta. Comecei no CrossFit há 2 meses e tenho sentido dor no ombro. Cara, o que acontece? O CrossFit ele te expõe dentro de... então, relendo a pergunta, não sei se ficou claro. Mandaram a pergunta, eu comecei no CrossFit há 2 meses e tenho sentido dor no ombro. O CrossFit ele te expõe a alguns movimentos pendurados, alguns movimentos de barra. E nesses primeiros 3 meses, a própria CrossFit, dentro da apostila do Level 1, tá? Ela orienta os treinadores nos primeiros 3 meses, que todo o volume dos workouts sejam reduzidos pela metade. Tá? Exatamente por quê? Porque no começo, o teu corpo não está acostumado a trabalhar em alta intensidade. O teu corpo não está acostumado com movimentos balísticos, por exemplo, keepings, fazer keepings e fazer puxadas. Teu corpo não está acostumado a estabilizar uma barra de 15, 20 kg em cima da cabeça. Então isso acaba te dando certo desconforto. Se você já tem um histórico de dor no ombro, se você já tem um histórico onde você não sempre foi mais fraco de braço, por exemplo, infelizmente é normal quando você é mal orientado. Então, você tem uma estrutura mais fraca e é por isso que dói. Então, para você fortalecer a tua estrutura, e pensa que o que mantém o ombro muito estável é a musculatura de escápula. Então, o dia a dia todo, tá, ele é muito fechado, né? Então, a gente fica no computador aqui, a gente mexe tudo para baixo. Então, é normal que essa estrutura de meio de costas, ela fique muito fraca. E aí, o teu ombro fica rodado para frente. Então, você precisa ganhar força nas escápulas. Ganhar força, ganhar consciência, ganhar estrutura. E pensando nisso, tem o e-book, tá? Postei hoje, inclusive, sobre ele. Tem um e-book, no link da bio também, o e-book Path Rehab para ombro, onde você vai aprender sobre dor. Tá? Então, para te dar um pouco mais de segurança, você vai aprender sobre o manejo dessa dor, sobre adaptação. E tem um protocolo de fortalecimento de escápula para você ficar zero nesse ombro. E também conversa com o teu treinador para ele poder te orientar em relação a como você é guiado nessa aula, o que você pode ou não fazer. Se ele não sabe te guiar, manda ele seguir o Pergunte ao Físio. Vamos lá. Terceira pergunta.
No e-book tem exercício de mobilidade também, para melhorar o ombro. Cara, tem um só. Porque o que acontece? Na grande maioria dos movimentos do CrossFit, tu vai acabar desenvolvendo a mobilidade se tu for executar eles de uma maneira bem feita, tá? Então, pô, tu fazer um overhead squat toda vez, tu vai executar ele de uma maneira bem feita. Dentro do protocolo do e-book, tu vai ter 4 exercícios, 5 se não me engano. São 4 para fortalecimento de ombro e de escápula e um exercício para mobilidade de ombro. E é a mobilidade mais importante, tá? Para poder resolver dores no ombro, que é a rotação interna, tá? Então é essa posição aqui. Nosso dia a dia não usa nada, então tu faz muita coisa aqui, então pensa que teu ombro ele faz rotação interna, que é para dentro, e rotação externa, né? Então, cara, tu pega coisas aqui, tu faz coisas nesse ângulo, tu faz coisas nesse ângulo, mas, pô, tu faz muito pouca coisa assim. Então, o que acontece? Existe um desequilíbrio entre quem roda para fora e quem roda para dentro. E esse desequilíbrio é um dos principais fatores de risco para a dor no ombro. Então, dentro do e-book, eu só botei isso porque eu queria que fosse algo simples, algo direto ao ponto, algo que realmente resolvesse e fosse útil no teu dia a dia. E aí, dentro do e-book, você também vai aprender sobre adaptação para poder conseguir melhorar a tua dor. Fechou? Numa aula de ginásticos, como evitar problemas no ombro? Tá? Como evitar problemas no ombro numa aula de ginástica? Básico, básico, básico. Força antes de keeping. Ponto. Otávio, não sei o que lá, eu queria fazer um pull-up com keeping, eu não acerto meu balanço. Cara, tu tem que ter um pull-up restrito. Se tu não consegue fazer na força, a probabilidade... porque o que acontece? Qual que é a ideia do keeping? A ideia do keeping é poder usar a alavanca de quadril, que é uma alavanca forte, que é uma alavanca onde ela move uma barra, ela faz os cacete, tu consegue ter muita potência nessa região, então você balança, usa o quadril para te projetar para cima, e aí isso te deixa mais leve, e aí você consegue fazer a tua puxada. Então pensa assim, se eu hoje tenho 100 quilos, se eu pesando 100 quilos, quando eu uso o meu quadril, aproveito o balanço, uso o meu quadril, eu consigo ficar com, sei lá, 50 quilos. E aí, cara, para fazer uma puxada é muito mais leve, compreendeu? Então, só que o que acontece? Isso te permite fazer um volume maior. E aí, às vezes, tu tem muita estrutura de força, o teu músculo consegue até contrair, mas os teus tendões não conseguem. Então, a batalha que tu tem que ter para conquistar o teu primeiro restrito, tá? É muito grande. E isso vai te dar tempo para poder estruturar os teus tendões e os teus músculos e aí sim poder fazer um keeping com muito mais segurança. Então isso vale para o HSPU, isso vale para os movimentos ginásticos pendurados. Eu quero fazer um muscle up sem machucar o meu ombro. Cara, tu precisa ter pelo menos 10 a 15 pull-ups restritos sem largar da barra. Sem isso, cara, a chance de tu se machucar é muito grande, porque a demanda é muito alta, né? Tu fazer todo o balanço, subir em cima da barra, aproveitar a volta, é absurdamente alto. Então, você precisa conseguir buscar os seus restritos. Investe nos restritos, cara, não vai ter erro. Você nunca vai se machucar, ou nunca é uma palavra muito forte. Errei aqui. Mas a chance de você se machucar, ela diminui absurdamente quando você é mais forte do que a tua demanda, tá? Então é isso. Procura trabalhar essa questão de ganhar força. E qualquer dor pode ser sinal de lesão? Não. Não. O que acontece? Dor é um sinal, tá? Que o teu corpo, que o teu cérebro interpreta, é um sinal de alerta, que o teu cérebro interpreta para alguma coisa que pode ser um perigo. Tá? Então é dessa maneira que você deve ver. Então olha só. Quando você treina muito, tá? Vai fazer um Murphy, por exemplo, ou que nem a Nair esse final de semana fez o World Games lá, semifinal, cara, depois tu tá só a capa da gaita, entendeu? Tu tá com dor, mas é uma dor que tu sabe que não é de lesão. Então não é toda dor que é uma lesão. Como é que tu vai identificar essa dor, se ela é uma dor de lesão ou não? Você vai graduar dentro da tua escala de 0 a 10. Tá? Então, como eu explico no vídeo, eu não vou chover no molhado aqui, porque você já sabe. Se você não sabe, vai lá no feed, assiste o vídeo, compartilha com o teu treinador, compartilha com todo mundo. Tá? Tu vai graduar essa tua dor. Graduando essa tua dor, tu vai poder ter um parâmetro. E essa dor, quando a dor ela não é de lesão, então é uma dor muscular apenas, a tendência é que essa dor reduza em até 72 horas. Então, a partir de 70, então você tem um pico de dor
nas primeiras de 24 a 48 horas. Para algumas pessoas já dá 24 horas depois do treino, para outras 48, mas até 2 dias depois do exercício, essa dor está no pico. E aí, a partir de 72 horas, a dor começa a diminuir. Quando é uma dor de lesão, ela tende a se manter alta durante mais tempo. Então, passou de 72 horas, você fez os ajustes no treino, você não está forçando em cima dessa dor, passou das 72 horas, essa dor ainda está persistente ali, é importante você conversar com o seu treinador, que isso pode ser um sinal, sim, de que algo não está certo. Fechou? Então é isso, galerinha. Então é isso. Olha só. Cara, treinador, tu não precisa, tudo isso que eu te falei, cara, tu não precisa, tu é um profissional do movimento, tá? Então tu não precisa ser um fisioterapeuta para saber disso. Tu é um profissional do movimento. Só que o profissional de educação física hoje ele está muito ligado em entender sobre métodos de treino, ele está muito ligado em entender sobre a melhor combinação de workouts e como pá e tal. Mas, cara, de verdade, o teu aluno, se ele não se sente acolhido, cara, ele não quer isso. A verdade é que olha pro teu redor. Quantos alunos realmente se importam de verdade, com a programação do teu quadro, com que curso tu tem eu fiz o curso do Bernardo da BSB, eu fiz o curso do Cubano de levantamento. Se, cara, na hora que o cara precisa de ti, tu não sabe acolher ele, entendeu? Então, assim, treinador, tu não precisa ser um fisioterapeuta para poder ser um bom profissional. Você precisa entender sobre o corpo humano, abraçar esse teu aluno, ser acolhedor, ser empático e poder entregar de verdade o tempo todo, estar entregando o melhor para o teu aluno, estar preocupado verdadeiramente com ele e em transformar o piso preto num lugar seguro, fechou? Galerinha, então só lembrando, para quem quiser, não esquece, o link para a Liga dos Treinadores está na bio e também nos stories, tá? E para você aluno, também vai, qualquer dúvida manda lá no direct, pode mandar também, pode mandar lá responder os stories que a gente vai poder te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero poder te entregar mais segurança, fechou? Galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa live, obrigado a quem ficou até o final e tamo junto, já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio. Valeu!